Existem tragédias que são marcadas por grandes acontecimentos. Um evento define momentos capitais da vida, entre antes e depois. Mas também há outras tragédias. Tragédias que se desenvolvem no cotidiano, na repetição dos dias, na colocação de camada sobre camada de frustrações, falsas renúncias, ressentimento, de sentimentos, anseios, afogados, que vão se cristalizando em hábitos e marcando a personalidade, fazendo com que a pessoa seja quem no início ela não gostaria de ter se tornado. É disso que o escritor norueguês Jonas Lie trata. E hoje eu vou falar sobre uma novela que mostra uma dessas tragédias tecidas ao longo de anos no cotidiano. Essa novela é As Filhas do Comodoro. Eu me aproximei dessa novela graças a este livro aqui, Alfabetos, do Claudio Magris, o escritor italiano. Eu tenho aqui a versão em português deste livro, Alfabetos e Ensaios de Literatura, traduzido por Maria Célia, estou com Cecília porque é o nome da personagem na cabeça, Maria Célia Martirani, publicado pela editora da Universidade Federal do Paraná. O título do ensaio em que o Claudio Magris fala da obra do Jonas Lie é O Idílio de Nordland. O Idílio de Nordland, tá? Esse é o título do ensaio, cuja leitura eu recomendo vivamente e já vou falar mais um pouco sobre ele e mencioná-lo. Eu vou falar de modo geral, não vou me aprofundar, até porque eu ainda não pesquisei tanto, estou tão empolgado com essa novela, cuja leitura eu terminei ontem à noite, que eu não pesquisei tanto assim sobre a vida do Jonas Lie. Mas algumas coisas interessantes sobre ele. Primeiro, ele nasceu em 1833 na Noruega e faleceu no mesmo país em 1908. Isso é interessante por quê? Porque a primeira coisa que me chamou a atenção, isso aqui é um comentário pessoal, tá? Ele foi contemporâneo do José Maria de Pereda, autor de Sotileza, de Nubes de Estío. Eu já falei sobre essas duas novelas aqui, já gravei um vídeo especial sobre o Pereda também, esse realista, costumbrista espanhol do século XIX. E o Pereda nasceu em 1833 e faleceu em 1905. Então, o Jonas Lie faleceu apenas 3 anos depois do José Maria de Pereda. Isso já me chamou a atenção. Pessoalmente falando, essa informação foi muito importante para mim, porque como eu vou mencionar em seguida, o Jonas Lie também é um realista, de alguma forma. Ele também é um tipo de realista, como o Pereda, mas também embebido, tal como o Pereda estava na tradição espanhola, embebido na sua própria tradição. No caso dele, uma tradição que teve que ser resgatada e que estava sendo resgatada por alguns dos seus contemporâneos e amigos. O Lie foi um dos 4 grandes escritores noruegueses do século XIX, ao lado do dramaturgo Henrik Ibsen, de outros 2 escritores de prosas, o Alexander Kielland e o mais famoso na sua época, tanto quanto Ibsen, talvez mais até, o Bjørnstjerne Bjørnson. Uma coisa interessante foi que, no caso do Ibsen e do Bjørnson, eles foram amigos. Parece até que frequentaram a mesma faculdade juntos, porque o Lie se formou em Direito. Jonas Lie, primeiro, e isso é importante nas suas obras também, ele tentou a carreira marítima, ele tentou ingressar na Marinha Mercante. E a Marinha é muito importante nas obras dele, tanto que o título As Filhas do Comodoro já alude isso, né? O Comodoro é o Comodoro da Marinha, esse é o personagem. Mas ele tinha um problema de vista muito grande, ele era muito míope, então assim, não tiveram como aceitá-lo na escola naval, certo? Então não teve como. Aí ele foi fazer direito, trabalhou com direito por alguns anos e não deu muito certo.
Depois dos 30, ele largou o direito e foi escrever, apoiado pela esposa dele. E começou a escrever e não parou mais. E logo as suas obras começaram, não no início, mas logo elas começaram a fazer sucesso. É interessante que no prefácio da tradução em inglês que eu li, é feito pelo inglês Edmund Gosse, não é? E o Edmund Gosse fala que ouviu do Bjornstjerne Bjornsson que quando o Lee se pusesse a escrever, como eu disse, eles eram amigos de antes, então eles conheciam as suas inclinações, o Lee não cultivava a literatura antes, pelo menos não se tem informação de que ele a cultivasse com alguma seriedade antes, nem nada do estilo, ao contrário do Ibsen e do Bjornsson. E o Bjornsson falou que, olha, quando ele for... quando ele começar a se dedicar, ele vai ser tão conhecido ou mais do que a gente. E, de fato, por uma época, diz o Edmund Gosse, ele chegou a ser mais famoso na época que o Edmund Gosse estava escrevendo o prefácio para a tradução publicada na Inglaterra. Ele chegou a ser mais famoso que os outros dois até, mais popular do que os outros dois. E ele escrevia, o que já aparece nessa obra aqui, As Filhas do Comodoro, num realismo, sim, retratando, de alguma medida, copiando em parte, inspirando-se na realidade contemporânea, então, naquela sociedade norueguesa do seu tempo, marcada pelo que ele conheceu, não é? Essa influência da vida burguesa, comercial, marítima, também vinculada ao Estado, um estamento social fechado e bem claro. Mas esse seu realismo foi chamado de impressionista. Por quê? Ao contrário do Balzac, e um pouco diferente de Pereda também, ele não retrata quadros completos das coisas e das pessoas. Ele descreve detalhes, na medida em que esses detalhes têm a força dramática de causar impressões. Então ele antecipa algo do que seria o realismo posterior, não é? Uma relação com Flaubert, por exemplo, poderia ser possível de estabelecer. Isso é muito interessante, porque dá um alto nível de dramaticidade às suas obras. Além disso, os diálogos estão muito presentes. Diálogos em que, claro, os personagens se revelam, se dão a conhecer a nós. Mas não tanto pelo que eles falam, e aqui vem a tragédia silenciosa sendo constituída por anos, não tanto pelo que eles falam, mas pelo que deixam de falar, pelo que são aconselhados a não falar, a renunciar. Isso é muito importante. No estilo do Lee, no estilo que ele adota, e na tragédia que ele está contando, nas tragédias que ele está contando na sua obra. Porque ele vai mostrar um quadro trágico a partir daquilo que não é falado, a partir de uma espécie de subtexto, algo que está implícito e que às vezes vem à superfície e não diretamente como aquilo que as pessoas gostariam de dizer, mas aparece de outras formas, que vão sendo captadas como sinais, As Filhas do Comodoro é uma narrativa cronológica, e o Lee se aproveita disso também, da imitação do tempo cronológico real, para mostrar como essa tragédia vai se assentando como um véu que recobre o cotidiano e a realidade ao longo do tempo. Esse livro se passa no seio familiar do Comodoro, Witt, cujo primeiro nome, eu nem lembro qual é o primeiro nome dele, nem sei se aparece, da sua esposa, Julia Witt, das duas filhas, a Cecília e a Marta, e do irmão delas, o Carsten. Embora retrate uma tragédia, o narrador ele não se intromete tanto. Às vezes ele parece saber demais, às vezes não. Isso é muito interessante. Ele não é nem um narrador que se esconde, que tenta apresentar apenas os fatos, nem um narrador onisciente. Dá para dizer que ele é um pouco elusivo. De algum modo parece que ele respeita aquelas intimidades, que ele se compadece delas, de todas elas, não é? E claro que eu vou entrar no tema também da questão social e da situação dessas mulheres, até porque as protagonistas são duas mulheres, não tem como não entrar
mas eu acho que, e já vou adiantar isso para vocês, a denúncia moderna e contemporânea, ela é parcialmente real. Parcialmente real. Tem algo de verdade, mas não completo. E essa obra é como que acontecendo nesse seio familiar, especialmente e como segundo cenário a sociedade em que eles estão inseridos, de pessoas parecidas, da mesma classe social, com os mesmos objetivos. Parece como uma festa que se dissipa sem alegria, que vai lentamente se dissipando ao longo do tempo, porque essas festas, esse modo de vida, essas distrações familiares constituem uma parte essencial do enredo e da vida dessas pessoas. Eu vou dizer para vocês por que eu fui atrás desse livro, por que eu fui garimpá-lo, não foi muito fácil de achar. Eu vou ler o que o Cláudio Magris escreveu que me pegou para ler As Filhas do Comodoro. No romance As Filhas do Comandante, também uma tradução possível, em sua desolada e lacônica melancolia, provavelmente sem querer e sem saber, lhe conseguiu realizar um verdadeiro afresco crítico do mundo burguês da Noruega. Nesse delicado e monótono conto, a dimensão festiva é esvaziada lentamente na tristeza, enquanto o bem-estar e a vã superficialidade da rotina burguesa se revelam pouco a pouco como frívolo manto da solidão e da angústia. Solidão em companhia. Essas pessoas nunca ficam sozinhas em relação uma a outra, estão sempre juntas. Essa família começa junta e termina junta. Mas individualmente, os personagens são solitários. Em pacato ritmo narrativo, que tem a concisão clássica e o tremor de uma festa dissipada sem alegria, consuma-se um destino de aridez e de dor, encarnado principalmente na figura da bela Cecília Witt, que se fecha a vida sem motivo, por acaso, na absurda e banal sequência dos dias. O idílio familiar apresenta fissuras sutis, removidas e reparadas em surdina. A dureza burguesa aflora como causa silenciosa da infelicidade, vivida, por outro lado, como inexplicável destino. As Filhas do Comandante é um romance construído sobre o inexprimível, sobre o não dito e sobre a incerta alusão. No enredo tipicamente nórdico de cisão social, secreto turbamento do coração, inexplicável angústia. Fiquem com isso aqui. É um romance, acredito que tecnicamente seja uma novela, mas a gente pode discutir, não é? Construído sobre o inexprimível, sobre o não dito, sobre a incerta alusão. O não dito e o inexprimível acabam se tornando uma parte central da vida desses personagens, porque pelos hábitos sociais, pelo seu modo de vida, eles passam a aprender a não dizer as coisas e falta-lhes o vocabulário para aquilo que é essencial. E, portanto, falando dos personagens diretamente, com foco nas filhas do Comodoro, que são a Cecília e a Marta Witt. Elas nos são apresentadas, a Cecília com 18 anos, a Marta com 16, ainda adolescente. Elas voltam de um colégio em uma cidade vizinha, elas passaram alguns anos ali, um colégio interno. E logo a Cecília é apresentada em sociedade, causando furor, certo? O pai, o Comodoro Witt, é uma figura aparentemente distante. E aqui já vou mencionar também que há dois espelhamentos. O primeiro já é aludido no título, As Filhas do Comodoro. Há um espelhamento
que os próprios personagens não percebem na semelhança das filhas com o pai, ou em certas semelhanças das filhas com o pai. E também há um terceiro filho, homem, que é o Karsten. E ele tem uma semelhança com a sua mãe, a Julia Witt. A dona Julia, e os personagens aqui já são idosos, não é? O Comodoro já tem os seus 60 anos, a dona Julia deve estar caminhando também, próxima dos 60. Acho que não tem idades assim tão afastadas, pelo que a obra indica. E ela é uma mulher de mundo, profundamente preocupada com as convenções sociais, em se manter na sua classe, interessadíssima nos eventos, nas vidas alheias, e que reproduziu com a sua vida aquele padrão que ela recebeu. O Comodoro Witt parece ser um pouco diferente, embora um personagem, por ter se tornado Comodoro da Marinha, depois de muitos anos de trabalho, ele tem uma certa influência social, é um personagem social importante. Esses eventos sociais o incomodam. Não por isso ele é mais profundo. Aquilo incomoda como chatice sem que ele saiba por quê. E o filho dele já é o oposto. O filho dele é um encostado. É o tenente Witt. Ele é um encostado que aprendeu com a mãe a ter uma vida luxuosa, que o pai tinha que custear essa vida luxuosa e que em sociedade se desenvolvia tão bem quanto ninguém. Isso é muito importante. Se o narrador demonstra certa simpatia e compaixão por muitos dos personagens, ele não demonstra nenhuma pelo Karsten. Né? O Karsten é um personagem que não tem como gostar dele, porque praticamente na verdade não é mostrado nenhum traço genuinamente humano ali. Só de egoísmo, fraqueza, superficialidade. Não tem nada de simpático nessa figura do Karsten. E ele como que exagera os traços da mãe, que o educou para ser um sujeito refinado, com gostos caros, aceito em sociedade, tendo uma grande postura. E claro, alguém tinha que arcar com esses gastos. Bom, aparecem, portanto, no início da obra, essas duas moças, as duas adolescentes, a Cecília saindo, entrando na vida adulta, já é apresentada em sociedade, e a Marta ainda não. E tem um quarto personagem, na verdade um quarto e um quinto personagem, que são ali agregados da família. O quarto é o Jan. Esse é um agregado mesmo, ele perdeu o pai dele, tinha uma relação de parentesco com o Comodoro, foi acolhido na casa do Comodoro, o pai dele era um funcionário público, formado em Direito, o Jan provavelmente seguiria o mesmo caminho, aí foi ajudado pelo Comodoro para poder ingressar na Marinha Mercante. O Jan e a Marta eram melhores amigos. E, ao longo da narrativa, o que é muito importante, eles se apaixonam, sem que inicialmente se deem conta disso. Mas vão lidar com essa paixão de um modo peculiar, em relação ao resto daquela sociedade. E tem a Cecília, muito bonita, interessante, que causa uma sensação, como todas as jovens que eram, naquela circunstância, recém-apresentadas em sociedade. A Cecília acaba sendo encantadora. Só que, como ela e a Marta estiveram aí, pelo que se entende, alguns anos nesse colégio interno, com outras meninas, e nenhuma outra colega aparece ali nessa história, elas não têm tanto... elas não são mulheres de mundo, né? Como se dizia nesses romances do século XIX. Não eram pessoas com esse filtro social, a gente já vai ver em que ele consiste, que era tão importante naquele contexto. Elas não sabiam muito bem como se desenvolver ali ainda. Então a Cecília, que tinha um gosto estético, se vestia muito bem, além de bonita, ela se vestia bem. Ela chamava atenção
Então, ela conversava com todo mundo com uma certa sinceridade e ria com uma certa sinceridade. Assim, olha, tá todo mundo aí num salão, num ambiente, estão os pais dela ali, os pais dos amigos, os rapazes, as moças, todo mundo ali. Ela tá conversando com os caras, tá rindo, tá conversando com as moças, tá rindo, normal. E ela é sincera. É sincera. E essa sinceridade e espontaneidade logo lhe vale uma reprimenda do irmão. Que ela está sendo muito coquete. Sendo que na época ela não estava sendo nesse início. Ela não estava tentando atrair os olhares para si. Ela estava simplesmente ali, aproveitando aquele contato social. E ela recebe esse primeiro emissário do mundo, que é o irmão, o Karsten. Ele é bastante rígido com ela, mais do que a mãe. Bem mais do que a mãe, inclusive. A mãe vai lá e referendo o que ele faz, porque ela vai referendo o que ele faz tudo. Nesse sentido também ele é espelhado nela, e ele é uma figura ainda maior do que ela, das porcarias que ele faz. E o Karsten é essa típica figura de mundo. Então ele fala para ela, olha, como que você tá falando assim, com essa espontaneidade? Você não sabe que vão falar mal de você pelas costas? E ela, como assim? Vão dar risada de você, estão ali rindo junto com você, e depois vão falar mal de você pelas costas. Mas as pessoas fazem isso? Claro, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Quer dizer, ele fazia isso o tempo todo. É normal fazer isso. Fala mal das pessoas pelas costas. E ela fica horrorizada com aquilo. E ela tem que, aos poucos, se conter. E acontece que ela se encanta por um tenente. Eu acabei esquecendo o nome dele, que eu não anotei aqui. Deixa eu procurar. Tenente Littman, eu acho. Tenente da Marinha também, contemporâneo do irmão dela. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver. Fasting. Tenente Fasting. E eles começam a conversar muito nesses encontros em que eles vão. E ela tem a impressão de que o Tenente Fasting abre o coração para ela. Porque eles começam a falar do que seria uma vida... Eles falam dos temas ali que estão no seu horizonte de consciência. Por exemplo, casamento, relações sociais, a maneira como se podia levar a vida, não é? São jovens. Ele um pouquinho mais velho que ela, embora não muito, cheios de expectativas, não é? E os dois ainda não conscientes desse papel social que deveriam representar. Então o Fasting abre o coração para ela. E ela abre o coração para ele, fala com sinceridade. Eles começam a se encantar um pelo outro e eles vão falando o que seria o sentido do casamento. Olha, não faz sentido você simplesmente casar com alguém por interesse ou por posição social. Porque é muito estranho você entregar a sua vida para alguém assim, sem ter um sentido mais profundo, sem ter uma verdadeira intimidade com essa pessoa, não é? E ela lembrava dessas palavras, enquanto ela recebia a reprimenda do irmão, que ela recebeu mais de uma. Reprimenda do irmão, ela fala, será que ele estava mentindo? E aí, claro, a postura dela mudava. E até a gente sabe o Fasting também ficava desse jeito. Olha, mas a gente teve uma conversa profunda e agora ela tá diferente, ela tá... Parece que dá mais atenção para os outros. Que papel que ela está exercendo aqui? Porque ela foi instruída, olha, você tem que dar atenção para todo mundo, não é profundidade para ninguém. Ela ficou completamente confusa. Ela pensou, do que eles estão falando? Ela se preocupava com isso. E aí entra outra figura também, que é a serva da família, né, que ficou a vida toda junto ali com eles, que é a Nella. Aparentemente ela não sabia de nada, mas ela sabia de tudo que acontecia ali, de todas aquelas coisas não ditas, né, que não diziam a ela acompanhava aquilo muito bem. E tem uma cena em que a Nella, eles estão lá numa reunião familiar, o Karsten, os amigos dele, entre eles o Tenente Fasting, e outros tenentes ali da Marinha, estão lá e tal, inicialmente tá a família toda junto, depois eles vão pro quarto do Karsten para continuar a reunião, a Nella vai lá levar ponche, e a Cecília tá muito curiosa
interessada nela, do que eles estão falando. Do que eles estão falando. E aí vem outro traço dela, como ela não recebe essa educação afetiva dos pais, porque os pais tampouco receberam, porque ninguém praticamente naquela sociedade recebeu, ela é impressionável com os seus modelos. E a Nela é um pouco dura, especialmente em relação aos homens. Estão falando porcaria lá, com certeza. E aí, a Cecília começa a supor essa dupla face em todo mundo. E o tenente teria mentido para ela. E aí, claro, a relação entre eles se torna ambígua. Ela ainda cria uma expectativa, mas ela não sabe muito bem acerca do que. A Cecília fica insatisfeita com a vida, porque isso tudo, esse papel que ela tem que representar, cansa. A sua vida lhe parece inútil, e a sua mãe fica indignada. Como é que ela não quer a vida em sociedade? Como é que ela não quer falar do que todo mundo fala? Viver como todo mundo vive? Qual é o problema? Tem hora que ela quer trabalhar, mas ela não sabe muito bem que atividade exercer. Parece que a sua vida é vazia. E aqui entra um ponto realmente dessa questão social ali, desse papel da dondoca burguesa, não é? Que fica ali sem fazer nada, cujo destino é o casamento apenas, e essa vida social. E a Cecília não se conforma com isso. E claro que isso gera uma grande frustração. E essa denúncia é real. Quando isso é denunciado, a frustração é real, não é? E o Jonas Lee retrata isso muito bem. Mas por que eu disse no início, e era essa denúncia que eu me referia, que era uma meia-verdade? Tem uma hora que a Cecília fala algo que é certo. Olha, pelo menos os homens têm o trabalho. Eles saem de casa, vão fazer outras coisas, se dedicar a outras coisas. A gente não consegue nem fazer isso. É verdade. Só que quando a gente olha para o Karsten, quando a gente olha para o Tenente Fasten, quando a gente olha para o próprio Comodoro, a gente vê que esses homens, supostamente mais livres, não são menos prisioneiros dessa tirania moralista em que eles viviam. Eles também são prisioneiros dessas tensões, desses costumes que seguiram. Eles também são prisioneiros dessas duas caras que tem que apresentar em sociedade, mesmo um para o outro. Então, será que esse seria mesmo um modelo de liberdade e emancipação? Parece que não. O Karsten se casa por interesse, influenciado pela mãe. E se frustra, porque tem uma hora que o sogro já não consegue bancar a vida dele. E o que ele faz? Suga o pai através da mãe. O Comodoro fala uma hora que, ainda antes dele se aposentar, ele fala, o Karsten vai sugar a nossa aposentadoria. Aí a Yulia fica indignada. Como é que fala assim no filho dela? Isso é uma vergonha. Falar assim. Ele tem uma posição que ele precisa manter. Ele é uma pessoa importante. E o que acontece? Ele suga o dinheiro da aposentadoria dos próprios pais no casamento dele. Então, por isso que eu digo que essa denúncia ela mostra metade da verdade. E que esses modelos de emancipação não estavam ao alcance de ninguém ali naquela sociedade. Nem dos homens, nem das mulheres. E a Cecília acaba se frustrando com essa vida, embora ela fizesse sucesso nos salões, fez por vários anos, mas acabou sendo aquela personagem de que ninguém se aproximava, com quem ninguém queria casar, não é? Em uma viagem de barco, ela descobre um outro modelo, uma professora de uma cidade vizinha, que ela descobre que isso é muito interessante, que mostra pra gente como a tirania moralista. E pessoal, não confundam aqui, quando eu falo de tirania moralista, eu estou falando tanto dessa repressão social, típica aqui, do que é retratado nas Filhas do Comodoro, quanto da pressão social do relativismo, da falsa intimidade, é comum da nossa época, do politicamente correto,
daquilo que vocês quiserem. A tirania moralista, ela não é só repressiva da autonomia, dos instintos, dos desejos humanos. Na verdade, a tirania moralista pode se travestir de emancipação, de liberdade sexual, de liberdade da vontade, de liberdade de compromissos, em que ela sufoca a verdadeira natureza humana, tal como a outra, repressiva. Em uma, falar sobre o sentido do casamento é ridículo. É ridículo porque a gente sabe que o casamento é uma convenção, um status, algo para manter uma posição na sociedade. Quase como conseguir emprego. Na outra tirania moralista, a da emancipação, a da suposta liberdade, é ridículo porque falar de um compromisso para a vida inteira, às vezes contrariando sentimentos, exigindo esforço, entrega, sacrifício, também é ridículo, porque ninguém faz isso. Quem é que vai contrariar os próprios desejos? E essas duas tiranias trazem consigo uma linguagem, um modo de expressão, um modo de se mostrar em sociedade, que é uma interpretação da realidade da vida humana, tal como Karsten apresentou para Cecília. E essa interpretação, esse modo de se guiar e de falar, suprime as palavras que seriam verdadeiras, os anseios verdadeiramente humanos, que são substituídos por palavras vazias, podem ser de puro convencionalismo social ou de sentimentalismo supostamente livre. A Cecília cai nessa primeira ditadura moralista, típica da sua sociedade. Nós estamos sujeitos à segunda, típica da nossa sociedade. E essa relação ambígua dela com o Fasten continua, até que ele se afasta. E a Cecília descobre um novo modo de ser aceita. Aquela sua sinceridade, abertura de coração, não era bem aceita. Mas essa sinceridade, ela passou a ser aceita quando a Cecília aprendeu a ter uma língua ferina. Quando ela começou a falar mal de todo mundo, a ser crítica, entre aspas, irônica, aí ela passou a ser divertida, interessante. Ela começou a ser aceita. A sua beleza, então, era associada a esse fascínio, a sua língua duvidosa, que falava mal das pessoas e fazia quem estava ao redor dela rir. Isso me deu alguma satisfação por um certo tempo. Mas aqueles anseios anteriores que já tinham se manifestado ainda estavam lá. Vejam que interessante, que a tirania moralista e a falsa interpretação da realidade que a acompanha, ela dá um jeito de canalizar essa inclinação verdadeira para algo aceitável, que não passe do ponto. Foi o que aconteceu com a Cecília. Quando ela demonstrava algum interesse pelo Fasten, ela foi até aconselhada por uma amiga, falou: olha, que loucura você fazer isso. Uma pessoa assim fica mal falada. Você demonstrar algum interesse, ela mal tinha demonstrado. Uma pessoa assim fica mal falada. Uma mulher não pode demonstrar que ela gosta de um homem assim. É quando o homem se aproxima, talvez. Porque senão já imaginou se existe o interesse, o escândalo? Se ela está interessada, o sujeito não está e todo mundo descobre. E a Cecília, claro, ficava impressionada com essa aparente sabedoria que as pessoas tinham. Parecia que todo mundo ali em volta sabia se desenvolver no mundo e ela não. Resultado, claro, não surpreendeu a ninguém, total de 0 pessoas, justamente essa amiga que acaba um tempo depois se aproximando do Tenente Fasten. Óbvio, não é? Mas por que o Cláudio Magris fala da tragédia da Cecília? Porque tolhida no que tem de bom, ela vai apodrecendo. Chega um momento que ela passa do que seria da idade de casar, ela se torna uma solteirona, e as pessoas têm medo dela, medo da sua língua ferina. Ela fala de todo mundo, ela aponta as hipocrisias.
E ela está sempre inconformada. Aquilo que não tinha sido dito para o Tenente Fasten, o que tinha sido insinuado, tudo isso ficou como uma água parada dentro dela. Tanto por aquela relação que poderia ter sido, quanto pelo sentido daquela experiência. O sentido de verdade em relação à vida a que aquilo apontava. Tudo isso ficou represado nela e foi canalizado nessa língua ferida. A tragédia da Marta, a irmã mais nova, é um pouco diferente. A Marta acaba se tornando a maior vítima desses segredos, né? Dessa vida que tem que ser ocultada por causa do escândalo, dessas inclinações humanas que deveriam ser trabalhadas e que na verdade são boas inclinações, que deveriam ser trabalhadas e que são tolhidas até o apodrecimento. E quando, já volto para Marta, mas quando essas pessoas se casam, a gente vê isso no Comodoro e na esposa dele, essas frustrações vão se acumulando ao longo do tempo e elas vão acontecendo em pequenas explosões de um do outro, em pequenas demonstrações de raiva, que mostram uma frustração antiga de expectativas irreais, claro, que não tinham se cumprido, de convenções que tinham sido feitas, pactadas, como todo mundo, como ele for, como se faz, como todo mundo faz, mas que tinham gerado uma frustração. E essa frustração era canalizada nesses compromissos sociais. Mas de vez em quando ela aparecia no ambiente doméstico. Um certo ressentimento. Quem nunca viu pessoas juntas talvez por anos e anos que de repente do nada explodem uma em relação à outra? Que o costume marca a unidade, a convivência, mas que quando explodem parece que nutrem um certo ressentimento ali, uma pela outra. É mais ou menos isso que é mostrado. A Marta e o Ian, a sua vida está atrelada, é diferente. A Marta, ela é a maior vítima dessa história toda e ao mesmo tempo é a pessoa mais livre. É a que mais se liberta dessa tirania. Isso é muito interessante, a construção dessa personagem, porque ela ainda era mais vivaz e mais espontânea do que a Cecília. E o Ian, que estava na época ali estudando, tinha mais ou menos a mesma idade dela, acho que ia cumprir 17, talvez 18, ia entrar no navio, viajar, ia ser mercante. Eles são melhores amigos. E o livro mostra, a narrativa nos mostra como eles vão gradativamente se apaixonando. E muitas vezes isso vai se desenvolvendo também pelo que não é dito entre eles, pela dificuldade que eles encontram em revelar, em entender os próprios sentimentos. É muito interessante isso. Eles acompanham esse acontecimento e comentam um com o outro da Cecília com o Tenente Fasten, não é? E aí tem uma cena em que eles acabam de se desentender, a Cecília e o Tenente Fasten, nada tinha sido resolvido ainda, a coisa estava acontecendo, e a Marta está muito nervosa porque eles brigaram. E o Ian fala para ela assim, mas ao contrário, isso é um bom sinal, porque duas pessoas assim ficam juntas, um homem e uma mulher que estão apaixonados, eles brigam mesmo, é um sinal de que eles brigam. E a Marta fica nervosa, ela começa a chorar, ela não sabe por quê, porque até então ela e o Ian não tinham brigado. E aí o narrador diz, ela chora e não sabe por quê. Ela ainda não sabe da paixão nutrida por ele, que é mútua. E aí passam-se alguns episódios, eles têm uma discussão. E ela fica muito feliz porque eles tiveram uma discussão. Isso mostra que existe algo entre eles. E quando o Ian vai viajar, e essa tensão sobe e desce, eles não sabem bem o que dizer um para o outro. Eles têm algo a dizer, mas eles não sabem muito bem como abrir ali o coração.
Falta-lhes esse vocabulário, falta-lhes esse sentido, essa interpretação da realidade, do que eles teriam a dizer um para o outro. Aí no fim eles conseguem e firmam um compromisso de que eles vão se casar quando o Ian tiver mais condições. E então a Marta é apresentada em sociedade e ela vive a partir dessa promessa. E pelo que a gente sabe, a gente não tem tanto acesso, porque, claro, o enredo se passa no ambiente doméstico, Ian sai, ele se torna capitão em um navio da Marinha Mercante, um navio petroleiro. As explorações petrolíferas tinham recém começado nessa época, não era uma novidade, ele acaba se tornando capitão com 20 e poucos anos. Né? O Ian, a gente depois descobre que o Comodoro tinha realmente carinho por ele, porque ele era um sujeito extremamente trabalhador, ao contrário do Karsten. Ele não tinha medo de trabalhar. E ele conseguiu se tornar capitão para realizar essa missão. E quando ele vem, passado esse tempo fora, a Marta já tinha sido apresentada em sociedade, ele revela o seu desejo. E claro que a dona Yulia Vito fica indignada. Como é que esse aí, esse coitadinho, vai querer se enfiar na nossa família? Não se trata de fortuna. É uma espécie de casta, de desejo. Ela diz que não é uma questão de fortuna, é que ele é diferente, ele não é um de nós. Sendo que o Karsten tinha se casado com a família de novos ricos ali, que também não era um deles. Mas ela fala, não tem nada a ver com dinheiro. Ele não é um de nós. Ele não tem posição social. Ela fica indignada, como se ele tivesse traído a família. Ela já não gostava muito dele, daquele agregado, não é? Ela fica indignada. E aqui começa a se desenrolar a tragédia da Marta. Que aí a Marta explode, revela os seus sentimentos, o Ian também, a ambição que eles tinham. Vejam que interessante, é uma ambição reta, não é? Acaba tendo um caminho tortuoso, mas que dramaticamente tem o seu efeito. E a mãe, tentando enrolar a Marta, pede 1 ano. 1 ano. Tá bem. Eles aceitam, a Marta chora muito, o Ian também tem dificuldades, mas beleza. Esperar 1 ano, porque ela achava que aquilo era uma fantasia, que ia se dissuadir, que ela ia achar um bom partido, ia entrar em razão, como se dizia antigamente, não é? Acho que é uma expressão espanhola, não sei se tem em português, mas entrar em razão, certo? Acho que dá para entender, não? Bem, a Marta acaba tendo que aceitar, o Ian também, ele embarca de novo, e eles passam, e o narrador descreve isso sutilmente. Quando a mãe sabe do interesse, claro, o Ian, como era o agregado da família, estava hospedado na casa deles, na casa do Comodoro. Então, assim, para preservar ali a imagem, para mantê-los afastados ao máximo, para realizar o verdadeiro plano dela, ela ocupa muito a Marta, o Ian também é ocupado e tal, e eles acabam quase não se encontrando nesses últimos momentos antes do novo embarque do Ian. Só que uma noite ela bate na porta do quarto dele. O narrador sutilmente nos mostra que eles passaram a noite juntos. E aí ela vai para uma viagem para a Alemanha, né, depois disso, com Karsten, a esposa dele, capitão de um navio a vapor, um cruzeiro parece. Beleza. E só que acontece uma tragédia. Porque a Marta, ela vai amadurecendo nesse meio tempo. Ela vai se tornando a pessoa mais dócil do mundo. Ela que era um pouco intratável, um pouco mais rebelde do que a Cecília, que ela não ligava para a roupa, ela não tinha esse coquetismo que a Cecília veio a desenvolver, que acabou desenvolvendo depois. Marta não tinha nada disso, embora ela interessasse, porque parece, o narrador nos dá a entender que essa promessa mútua com o Ian, isso a sustinha, dava um substrato para a vida dela que faltava na vida da Cecília. Então ela podia ter essa aparência de conformidade com as coisas, porque algo mais profundo ia se realizar ali. Ela podia ter paciência. Volta dessa viagem e o Comodoro recebe uma notícia que vocês já podem imaginar também, não é? Aqui eu falo do spoiler porque tem que analisar, não tem jeito. É parte da história. Que o navio do Ian tinha pegado fogo.
simplesmente pegou fogo. Vocês podem imaginar que os protocolos de segurança, embora existissem nessa época, eram menos desenvolvidos que hoje, né? Num navio de petróleo, transportava petróleo. Então, acabou acontecendo e o Ian faleceu. A Marta fica destruída, é claro. E ela vai falar com o pai, e o narrador nos conta que ele não menciona essas palavras, mas primeiro, preste atenção nisso, ela vai falar com o pai, não com a mãe. E o narrador nos diz que ela pensava, ela sabia ser, independente do que qualquer um pensasse, do que dissessem, ela sabia que ela era viúva do Ian. Por quê? Ninguém sabia. Ela estava esperando um filho dele. É isso que ela conta pro Comodoro. Ninguém mais sabia. A dona Yulia, que tinha ficado comovida pela morte do Ian, nossa, acho que eu não odiava ele tanto assim. Deu uma explosão de raiva. Ele destruiu a família. Ele destruiu a vida da filha dela. Ele destruiu todos eles. Ele deu uma facada nas costas deles. E aí, pessoal, aparece uma coisa muito interessante. O Comodoro, o que também é fascinante na narrativa, o Comodoro, ele tem algumas demonstrações de sensibilidade que também, claro, tinham sido escondidas sob aquele véu do cotidiano, que é tecido nessa tragédia. A gente consegue intuir também uma tragédia espelhada das filhas na vida dele. E ele fala para ela, olha, para Yulia, a nossa filha, ela já vai ser julgada na sociedade. Aqui que dentro de casa, nos pais, ela encontra misericórdia. Até então, acho que essa tinha sido a segunda vez que o narrador tinha nos contado de uma conversa do Comodoro com uma das filhas. Eu acho que tem uma conversa superficial com a Cecília em toda a narrativa e 3 conversas com a Marta. Uma, quando o Ian embarca, ela fica perguntando para ele sobre navios de petróleo. Só isso. A segunda é essa conversa que ela vem a ter com ele. E a terceira acontece anos depois. A Marta é mandada de novo para a Alemanha até ter o filho dela. E ela tem que deixar esse filho lá. Quando ela volta diferente. Essa diferença que a relação com o Ian já tinha marcado, que a morte dele tinha marcado, só é aumentada. A Marta se transforma gradativamente em outra pessoa. E aí o tempo passa. Passam-se os anos, o Comodoro é forçado a deixar a sua mansão, morar numa casa menor, o dinheiro já era pouco que o Carsten tinha gastado, a dona Yulia já estava numa cadeira de rodas, ele já estava bem velhinho. E a Marta frequentemente doente, mas sempre pensando no filho, sempre guardando um dinheirinho para ele, fazendo as coisinhas para ele. De vez em quando recebia carta e pensava em como ela queria estar com ele, chamado de Ian também, como ela queria estar com ele. Quando ela foi visitá-lo, pequenininho, ela ensinou palavras norueguesas para ele, algumas frases na língua norueguesa, não é? Claro, ele falava alemão. E essa é a tragédia dela. E em determinado momento ela fica doente. E é a Cecília que cuida dela. E a Cecília, depois de todo esse tempo, depois de todos esses anos de convivência, veja que coisa, ela começa a notar uma diferença na Marta. Quando a Marta está doente. Sentada ao lado da cama da sua irmã ao longo da noite, ansiosamente esperando cada novo ataque. Provavelmente ela estava com tuberculose ou uma pneumonia grave, ela estava expelindo sangue. A Cecília começou a notar sinais de alguma coisa. Algo, né, sobre o qual a rotina diária jogou um véu. Não é bem a rotina diária, nós já entendemos. A Marta tinha sido tão alegre, tão selvagem e ingovernável, que ninguém podia lidar com ela. E depois ela tinha se tornado calma
e respeitosa. Próxima, sempre pronta, parecia, a redimir a sua existência, dando caminho para os demais. A Marta tinha conhecido esse amor verdadeiro de entrega e renúncia que ninguém mais ali tinha conhecido. E esse amor tinha frutificado ao lado de toda a família, sem que talvez eles percebessem. Ela aparentemente tinha se tornado a mais humilde, a mais cumpridora, a mais quietinha, guardando no seu coração toda essa tragédia. E, no entanto, sendo a maior vítima de todos os acontecimentos, do seu filho, que era uma coisa que tinha que ser escondida, da qual ela não tinha nenhuma vergonha, tinha que ser escondida, ela se tornou uma pessoa diferente. E é por isso que eu disse que ela se torna a maior vítima dessa tragédia e também a pessoa mais livre. Uma página anterior tem a terceira cena de diálogo de toda a obra entre a Marta e o pai dela, já mais velho, já nessa casa menor. O filho dela já adolescente, aparentemente, não é? Já um rapaz crescido, não é? E ela recebe uma fotografia dele, que mandam lá da Alemanha. Essa família que cria ele manda uma fotografia para ela. E até a dona Júlia fala, olha, não deixa nela, a serva, né? A empregada eterna da casa, agregada da família, vê você entregar essa foto, essa correspondência da Alemanha, não é, para Marta. Ele entrega, no momento que eles estão sozinhos, e depois ele encontra ela na cozinha. E ele pede para ver a fotografia do menino, do neto dele. E ele fala o seguinte para ela. Vejam essa frase concisa, mas que carrega anos e anos de coisas guardadas. Que emergem aos poucos. É um menino muito bonito, um rapaz esplêndido. Eu sinto muito por você, sinto muito por ele, eu sinto muito por todos nós. É um grande infortúnio sobre todos nós. É só isso que ele fala para ela. E olha o que o narrador fala depois. Uma coisa estranha tinha acontecido. Ela, Marta, tinha vivido em casa como uma prisioneira solitária num quarto confinado, com seus problemas. Agora, uma abertura tinha sido feita. Uma abertura que tinha deixado entrar alguns raios de luz e de amizade. O pai também escondia, né? Tinha escondido algumas inclinações humanamente verdadeiras dele. Tinham ficado e que emergiram agora, tal como ela. E é nesse sacrifício que ela fez que ela recebeu essa abertura. Depois de todos esses anos. Não é? Depois de todos esses anos. A tragédia que Jonas Lee quer mostrar pra gente acontece nessa passagem no tempo, nessas coisas acumuladas, nesse véu sobre a realidade que é entretecido com pequenas decisões, com pequenas renúncias falsas, que a renúncia verdadeira as renúncias verdadeiras são como as da Marta, amorosas. Claro que a Marta é um exemplo daquilo que uma personagem do Maurice Baring falou, que todo sacrifício verdadeiro tem algo de doçura. Ela é o exemplo perfeito disso, não é? E a Cecília também tem uma abertura, estando ali ao lado da sua irmã no fim. E ela diz o seguinte, ela fica surpresa com a transformação da irmã. Ela enxerga algo de intimidade na irmã, que essa pessoa que só enxergava a superficialidade, a hipocrisia,
enxerga ali na irmã com quem ela tinha vivido por anos e desde a adolescência já não mantinha alguma intimidade. E tudo isso tinha acontecido ou vindo de uma vida em que eles, as pessoas mais próximas, estavam vivendo. Então, acontecia que homens e mulheres, por falta de uma compreensão mútua, podiam torturar uns aos outros inconscientemente. Fazer os corações uns dos outros sangrarem até que o espírito fosse quebrado, até que a sua vontade se quebrasse, se submetesse. Por falta de compreensão, eles se torturavam mutuamente e viviam solitariamente confinados um ao outro. E tudo isso sempre estava latente, sem praticamente nunca vir à superfície. Foi a tragédia da Marta que trouxe isso à superfície. Nessas três figuras espelhadas, da Cecília, da própria Marta e até mesmo do Comodoro, do pai. A tragédia que o Lee quer mostrar acontece na passagem do tempo e na lenta acumulação de renúncias, no murchar gradual de possibilidades. Nessa vida a qual os personagens, a Cecília, talvez o Comodoro, renunciam, especialmente a Cecília, que nos é mostrada a tragédia, como Cláudio Magris fala, renunciam à vida sem saber por quê, como se fosse normal. E, no entanto, a frustração mostra que não é. E a Marta, que parece que é a pessoa que faz as maiores renúncias, é a que tem a vida mais verdadeira dentre todos eles. É com seu sacrifício o canal de abertura, pelo qual essas tensões latentes, as inclinações que tinham apodrecido, vêm para fora. Já não é a mesma coisa. Os anos já se passaram. Mas ainda que seja uma fresta de luz, ainda que seja uma fresta na parede, um buraco pela qual a luz pode entrar, ao invés de uma janela, ainda é luz no fim das contas. E aqui a denúncia do social, a gente entende que realmente é um aspecto da verdade, mas não é a verdade por inteiro. E que, quando as pessoas denunciavam nessa época, como o próprio Jonas Lee fez, e não era o único, e quando denunciam na nossa época esse tipo de pressão, de convenção, acaba sendo, a Cecília também estava atendendo para esse tipo de denúncia, né, aparentemente, acaba sendo menos difícil. Isso que eu vou dizer não é uma provocação, tá? Acaba sendo menos difícil por quê? Porque pelo menos com essa denúncia a gente tem um inimigo visível, material, a sociedade, o sistema social. A gente pode ver esse inimigo, pode atacá-lo. A gente pode imaginar que, se vendo livre dele, a gente seria feliz de algum modo. E a gente se esquece da nossa responsabilidade. A gente se esquece que essa é uma parte do problema, uma parte visível dele. Mas que essa frustração, essa renúncia à vida, que tem esse aspecto material, visível, tangível, atacável, também é pessoal, imaterial, íntima. E que, portanto, a mudança de uma estrutura social talvez não seja suficiente. Isso seria desesperador para alguém que tivesse expectativa, que não esperança, mas expectativa puramente imanente, não é? Desesperador, porque se nem a mudança social é capaz de desfazer essa tragédia, nada seria. Só tem a realidade material, social, palpável, tangível, visível. A Marta acaba mostrando que a verdadeira esperança está em outro lugar, que a verdadeira mudança está em outro lugar.
esse legado dela. A maior vítima se torna ao mesmo tempo a pessoa mais livre. Isso é fascinante, não é? E é isso, meus amigos, que eu queria dizer para vocês sobre essa novela fascinante, As Filhas do Comodoro, do Jonas Lee. Eu peço que me digam nos comentários se gostaram dessa reflexão, se querem que eu traga mais histórias assim, mais livros assim, que mostram tanto a tragédia quanto a beleza do cotidiano. E peço que vocês curtam também o vídeo, que o compartilhem com seus amigos. Se não forem inscritos no meu canal, que se inscrevam, por favor, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo